Maravilha, pessoal. Então, só aproveitando aqui, deixa eu dar de novo bom dia a todos. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, então, só me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Caroline Verri, eu faço parte aqui do time da BOTO, da Associação Brasileira Online to Offline, e essa reunião, ela tem o apoio e organização da BOTO, da Fialdini, do Grupo Innovation Experience e também da revista Inovativos. A associação hoje ela tem mais de 140 empresas da economia digital e uma agenda setorial com mais de 12 comitês de trabalho, inclusive um deles é justamente esse aqui, de fintechs e meios de pagamento, liderado pela Luísa Soares, que é Chief Legal Officer da Hash. E aí hoje a reunião ela tem como tema central as alterações de regulação de IPIs, e para dar início à nossa reunião e apresentar os nossos convidados de hoje, eu já passo a palavra para a nossa líder do comitê, então, Luísa, é com você. Bom dia, pessoal. Muito bom começar o dia aqui com vocês. Hoje temos muitas participações especiais, começando pelo André Zanon, que é chefe da divisão de organização do Sistema Financeiro de Pagamentos de FIM, do Departamento de Organização do Sistema Financeiro DEORF, do Banco Central. Prazer em te encontrar novamente, André. Do Murilo Lemes, que é coordenador do DIFIM. Murilo, um prazer te conhecer. E Moacir, também nos conhecemos, mas obrigada pela presença. E também da Vanessa, que também é uma antiga conhecida nossa, parceira de muitas das associadas. A Vanessa, ela é fundadora do Fialdini Advogados, que é mantenedor da ABO2O. Eu acho que a gente poderia estar falando aqui hoje sobre muitos temas, né? A gente poderia estar falando sobre PIX, sobre Open Banking, câmbio, iniciadores de transação de pagamento, marco legal de garantias, entre muitos temas da agenda quente do Banco Central. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre as alterações na regulamentação de IPs. Vamos começar com a apresentação do André? Para quem não me conhece, então eu sou André Zanon, como a Luísa falou, eu sou o chefe da divisão aqui do Departamento de Organização do Sistema Financeiro, responsável pelas instituições de pagamentos, arranjo de pagamentos e outras instituições financeiras também que são sediadas em Brasília, né? A gente trabalha aqui em Brasília, então no começo a gente tratava mais, antes da regulamentação da IP, a gente focava mais das instituições financeiras e demais instituições autorizadas e outros assuntos, e depois, com a nova regulamentação, as instituições de pagamento ficaram concentradas aqui na minha divisão, que hoje eu sou o chefe, né? E eu trabalho no Banco Central há 11 anos, no DEORF há 9, então já estou um tempinho aqui com esse assunto, IP desde começou a regulamentação, agora eu me aprofundei mais desde de 2014, né? Então, andou bastante o assunto. Eu trouxe aqui, que trabalha comigo, o Murilo, que é o coordenador. A gente tem uma coordenação só para tratar de instituições de pagamento, então, na verdade, vocês me convidaram, mas o especialista mesmo é o Murilo, então, que vai me auxiliar aqui na apresentação. O Will também está aqui comigo, o Moacir, que é outro coordenador da minha divisão, que trata de outros assuntos, dentre os quais arranjo de pagamentos, que é bem relacionado com o IP, por isso que ele está aqui, caso precise. Mas o foco hoje vai ser instituições de pagamento, tá? Até, inclusive, como a Luísa falou, a gente é o Departamento de Organização e Autorização, então a norma não fomos nós que fizemos, né? Foi o Departamento de Normas, mas nós somos os aplicadores da norma, então, e também responsáveis pelo processo de autorização. Então, é até bom a gente falar do que mudou, como a gente está tratando com até alguns desses convidados aqui, então é bom o nosso departamento mesmo falar, mas se tiver alguma dúvida muito específica de interpretação, talvez a gente não possa se posicionar, né? Mas não tem problema, a gente pede por e-mail, depois a gente encaminha o assunto, mas tomara que a gente consiga tirar todas as dúvidas. Aí, se o Murilo quiser dar uma palavrinha. Obrigado, Zanon. Primeiramente, pessoal, bom dia. Desculpa aí pelo pequeno atraso, tive um problema de conexão. O Zoom estava me jogando para outra reunião, não sei porquê. Coisas de tecnologia, mas acabou que deu certo. Meu nome é Murilo, como o André e a Luísa já falaram. Estou como coordenador na divisão que o André mencionou, na DIFIM, a Divisão de Organização do Sistema Financeiro, né?
e de pagamentos. E é um prazer estar conectado com todos vocês. Obrigado, Luísa, Carol, Vanessa, pelo convite. É sempre bom o regulador participar de eventos desse tipo, né? Primeiro, para ter uma interação mais próxima, e segundo, para diminuir certas assimetrias que geralmente acontecem com novas regulamentações, com o andar da carruagem de novos normativos, né? E é isso, uma boa reunião para a gente. Eu passo novamente para o André para ele conduzir inicialmente a apresentação. O Murilo vai compartilhar a apresentação e a gente vai fazer assim, eu começo falando e o Murilo depois nas partes mais específicas vai conduzir e a gente fica trocando ideias. Eu não sei, as perguntas acho que vão ser só depois, né? Não durante a apresentação. Então a gente vai tentar fazer uma apresentação sucinta nos principais aspectos da norma que foi atualizada no ano passado. Tá. Então, a gente vai falar de instituições de pagamento, foco aqui da apresentação da nova regulamentação que veio para as instituições de pagamentos. Só uns disclaimers antes, que essa apresentação ela só tem proposta de guiar os apresentadores, né, eu e o Murilo, e as informações oficiais do Banco Central estão os normativos que nós estamos citando. Então, essa apresentação ela não serve para embasar nenhum pedido, serve só como um guia mesmo, e não representa a opinião formal do Banco Central. Então, sobre a nova regulamentação, a circular 3885, que tratava de IPs, antes era 3683, né, que foi revogada em 2018, substituída pela 3885, que já teve algumas inovações, mas vamos direto para as novas inovações e melhorias que tiveram na 3885. Essa circular, ela deu origem a 3 normativos, né? Porque agora é um procedimento que a gente está tendo no Banco Central, para ficar mais fácil para administrado, de ter uma norma de negócios, uma norma de processo, que a gente chama, e também ter uma instrução normativa, que é departamental, que é mais fácil de a gente ajustar e mudar os documentos assim que for necessário no processo que a gente for analisando e ver se precisa de mais documentos, se não ficou claro. Então, a instituição normativa é um normativo mais simples da gente alterar. A resolução BCB 80, que a gente fala que é a norma de negócio, traz quem pode ser IP, quais são as modalidades, como elas têm que ser constituídas, requisitos de capital, quais IPs as normas alcançam. Então, por isso que a gente chama de norma de negócio, é mostrar o escopo da atuação do Banco Central e quem está sujeito à supervisão. Já a resolução BCB 81, que a gente está falando aqui, que é a norma dos processos, ela tem o objetivo de tratar dos processos de autorização. Então, a parte mais específica dos documentos e requisitos que são necessários para um processo de autorização e quais assuntos são sujeitos à autorização do Banco Central, além da definição de alguns conceitos que a gente precisa no processo de autorização. E já a IN traz os formulários, especifica assim bem no detalhe quem tem que assinar o documento, como são os modelos, qual tipo de documento serve para embasar um requisito. Então, as IPs hoje são sujeitas a esses 3 normativos, além também tangenciar a resolução BCB 150, que não está aqui, que fala dos arranjos de pagamento, que acaba que se relacionam com as instituições de pagamento. Aí, daqui para frente, a gente vai especificar que cada norma trata e algumas das alterações e pontos que mudaram da 3885 para 80 para 81, e o Murilo vai conduzindo. Obrigado, Zanon. Queria, antes de iniciar a apresentação, só fazer um combinado. Se alguém quiser me interromper para tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade. Eu não estou vendo mais a carinha de vocês, mas pode interromper, que aí a gente trata da dúvida no meio da apresentação. Ou, de repente, no final, conforme vocês preferirem. Então, prosseguindo aqui, conforme o Zanon mencionou, a resolução BCB, número 80,
ela trata das regras de negócio, né? As regras de negócio relacionadas ao segmento de instituição de pagamento. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês os principais aspectos dessa norma, tá? Alguns aspectos são novos, são dispositivos novos, e alguns aspectos são dispositivos que já existiam na antiga norma, na 3885, mas a gente gostaria de dar uma enfatizada, tá? O primeiro aspecto é sobre as modalidades de instituição de pagamento que são autorizáveis pelo Banco Central, né? A gente sabe que o conceito de instituição de pagamento ele está disposto... já não parou a compartilhação. Você mudou alguma coisa aí? Foi? Aí, foi, aham. Boa. Então, o conceito de instituição de pagamento, ele está disposto na Lei 12.865, de 2013, né? E lá tem todas as atividades que uma IP ela pode prestar. No entanto, o Banco Central, ao regulamentar a lei, ele definiu que como modalidade de instituições de pagamento autorizáveis, seriam apenas 4, tá? Primeiramente, começamos a autorizar os emissores de moeda eletrônica, emissores de instrumento de pagamento pós-pago, os credenciadores, e, por fim, agora, numa alteração recente da antiga 3885, o iniciador de transação de pagamento, o ITP, que a gente chama. Eu sei que a maioria de vocês já tem familiaridade, já conhece essas modalidades de pagamento, no entanto, eu vou só dar uma pincelada sobre o que cada um faz, só para colocar todo mundo na mesma página. O emissor de moeda eletrônica é aquele que gerencia uma conta de pagamento pré-paga, né? O emissor de instrumento pós-pago é um que gerencia uma conta de pagamento pós-paga. São aquelas famosas administradoras de cartão de crédito. O credenciador é aquela instituição em que habilita o estabelecimento comercial a receber um instrumento de pagamento, né? E, além disso, necessariamente participa como credor perante o emissor da liquidação das transações de pagamento. E, por fim, a gente tem, como eu mencionei, uma modalidade nova, que é o iniciador de transação de pagamento, que é uma instituição que não pode gerenciar a conta de pagamento, não pode pegar no dinheiro, e ela está apta a iniciar a transação de pagamento entre dois usuários. É isso a definição que está na norma, tá? O segundo aspecto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre as regras de constituição de IP que estão dispostas lá nessa resolução BCB 80. Primeiro, ela determina que uma IP ela só pode ter como formato jurídico ou ser uma sociedade anônima ou limitada. Ah, Murilo, pode ser uma EIRELI? Não. Então, assim, a norma foi bem clara, ela só estabelece esses dois formatos jurídicos, tá? Ela estabelece também que é vedado a constituição de uma IP com um sócio único. Isso para fins de dissolução, caso a instituição venha ter algum problema de descontinuar sua atividade, algum sócio saiu, enfim, faleceu, para ter um outro sócio que possa conduzir a instituição. Tá? A IP, na norma, né? Ela tem que ter como objeto principal a atividade de IP, que são aquelas atividades que eu mencionei, que estão previstas lá na Lei 12.865. No entanto, a norma permitiu que a IP ela execute outras atividades. Ah, mas quais atividades, Murilo? Somente aquelas atividades que têm o propósito de agregar alguma questão no serviço de pagamento ofertado pela IP. Tá? Então, assim, não pode ser qualquer tipo de atividade, tem que ter uma certa correlação com a atividade principal. Uma inovação que a norma trouxe é que as IPs agora elas precisam possuir em sua denominação social a expressão instituição de pagamento, de forma explícita lá. Por que disso, Murilo? Porque o Banco Central enxergou que era necessário dar maior transparência para a população, para os usuários. Tinha muita instituição que estava utilizando denominações que geravam confusões na ponta final. Então, por isso, teve essa inovação, essa alteração, e agora todas as IPs têm que
ajustar a sua denominação social para contemplar esse termo. Além disso, tem que fazer constar em seus canais de comunicação, de forma clara, a sua condição de IP e divulgar nos seus sítios na internet as modalidades de pagamento que ela presta. Tá? Então, aquelas modalidades de pagamento que ela foi autorizada. E, por fim, a norma também estabeleceu que as IPs devem implementar política de governança para ficarem alinhadas com as outras regulamentações relacionadas aos outros tipos de instituição autorizada pelo Banco Central. Então, agora as IPs também têm que implementar política de governança. Eu sei que a maioria das IPs já tinham isso, só que o regulador ele precisa, às vezes, dar algum comando para abarcar todo mundo. Tá? Zanon, pode passar, por favor. Uma outra inovação que a norma trouxe é a necessidade de autorização prévia para iniciar o serviço de pagamento para duas modalidades. Para o iniciador de transação de pagamento, que eu mencionei, o ITP, e para os emissores de moeda eletrônica novos. Eu já explico por que novos. Então, caso uma instituição ela pretenda atuar nessas modalidades, atualmente, ela precisa solicitar autorização prévia do Banco Central, e aí só depois da autorização que ela vai poder iniciar o serviço de pagamento. Isso é uma mudança porque, antigamente, na circular 3885, a regra era uma regra de volumetria. Então, assim, as instituições elas poderiam iniciar o serviço de pagamento, elas poderiam funcionar, e só era necessário solicitar autorização ao Banco Central quando atingisse determinada volumetria. Aí agora teve essa inovação que para o emissor de moeda eletrônica e para o ITP não tem mais a volumetria e a autorização é prévia. Murilo, mas tinha emissor de moeda eletrônica que prestava serviço antes de 1º de março, que foi a data de corte da norma. Para isso, o Banco Central estabeleceu regras de transição. Então, para aquelas IPs, emissoras de moeda eletrônica, que já tinham iniciado o serviço antes de 1º de março de 2021, o Banco Central estabeleceu que ela poderia continuar funcionando e ela só precisaria solicitar autorização se atingisse determinado patamar de volumetria. Então, assim, a escadinha foi, até o ano passado, até 31 de dezembro do ano passado, o atingimento de 500 milhões em transação de pagamento nos últimos 12 meses, ou o saldo de 50 milhões em recurso mantido em conta de pagamento. Para esse ano, o parâmetro ele caiu. Então, agora a gente tem 300 milhões para transações de pagamento nos últimos 12 meses e 30 milhões em saldos de conta de pagamento. A gente espera que a gente receba algumas dezenas de pedidos por conta dessa redução de volumetria, né? E, por fim, caso uma instituição ela não esteja em funcionamento e não atinja essa volumetria até o final desse ano, ela vai ter até 31 de março do ano que vem para entrar com um pleito de autorização. E aí, depois, a regra fica autorização prévia para o emissor de moeda eletrônica. Tá? Para os credenciadores e para os emissores de instrumento pós-pago, a regra ela permanece inalterada. Ou seja, essas modalidades de pagamento elas só precisam solicitar autorização quando atingir o volume de 500 milhões de transações de pagamento nos últimos 12 meses. Zanon, pode passar, por favor. Uma outra inovação da norma foi a atuação em nova modalidade de uma instituição autorizada pelo Banco Central. Então, assim, o emissor de moeda eletrônica, o emissor de instrumento pós-pago e o credenciador, que foram autorizados pelo Banco Central, caso eles desejam ampliar a sua operação para atuar em uma nova modalidade, não é mais necessário solicitar autorização para o Banco Central. Era o procedimento que estava previsto lá na antiga norma, na circular 3885, e agora foi alterado, bastando a instituição ela prevê essa nova atividade no seu estatuto, no seu contrato social, e comunicar ao Banco Central com 90 dias de antecedência ao início desse serviço. Ela comunica ao seu supervisor responsável
e aí, passando os 90 dias, ela já pode iniciar a prestação desse serviço. Essa foi uma alteração, porque antes as instituições elas entravam com pleito e muitas delas acabavam reclamando de certa morosidade. Então, o Banco Central, como a instituição ela já está dentro do escopo regulatório, o Banco Central entendeu que poderia flexibilizar essa regra. Com relação ao encerramento de da prestação de serviço de pagamento em modalidade específica, também foi alterar, não precisa mais de processo de autorização, agora também basta a comunicação, conforme eu mencionei anteriormente. E teve uma alteração também com relação à prestação de serviço de pagamento por outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, a norma, ela previu dispensa de autorização para algumas instituições, tá? Então, algumas instituições, alguns segmentos, eles não necessitam mais pedir autorização para prestar serviço de pagamento, tá? E, por exemplo, uma SCD, ela está dispensada de pedir autorização para atuar como emissor de moeda eletrônica. Uma financeira, ela está dispensada de pedir autorização para atuar como emissor de instrumento pós-pago. E aí o procedimento é o mesmo que eu mencionei, basta a comunicação ao seu supervisor com 90 dias. Tá? Para aquelas instituições em que a norma não estabeleceu a dispensa dos segmentos, ainda se faz necessário entrar com pedido de autorização. Pode passar. Aqui são aspectos que a gente gostaria de enfatizar, que na verdade nem foram alterados por essa nova regulamentação, mas só para alinhar com vocês, com relação ao capital mínimo, o capital para a instituição atuar como emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento pós-pago e credenciador é de 2 milhões para cada uma dessas modalidades, e para ITP é de 1 milhão. A instituição ela quer atuar como emissor de moeda eletrônica e credenciador, então precisa de 4 milhões, e assim por diante. Esse capital, ele como regra, ele deve ser integralizado em moeda corrente, exceto no caso de integralizações de capital efetivadas anteriormente à exigência de autorização. Por exemplo, várias das sociedades das quais vocês atuam foram constituídas lá atrás. Então, não tinha regra para autorização de instituição de pagamento naquela época. Então, não faz sentido a gente colocar uma regra que o capital que foi integralizado lá atrás tinha que ser de tal maneira. Então, o Banco Central, ele excetuou esse caso. Então, caso uma instituição ela tenha sido constituída no passado, não se faz necessário o capital ter sido integralizado em moeda corrente. Com relação aos aumentos de capital, depois que ela é autorizada, em regra, ele, como assim a integralização que eu mencionei, ele também tem que ser em moeda corrente. Só que a norma também prevê algumas exceções a esse aumento de capital, que são aqueles relacionados à atividade da instituição, né? Então, os aumentos de capital podem ser promovidos por meio de lucros acumulados, por meio de reservas de capital e de lucros, ou os créditos acionistas, relacionados ao pagamento de juros sobre capital próprio ou pagamento de dividendos. Então, é possível realizar aumento de capital por meio dessas opções. Inclusive, esses aumentos de capital, eles independem de autorização do Banco Central. Tá? Quando é um aumento de capital realizado por moeda corrente, aí necessita de um processo de autorização. Beleza. Aqui eu gostaria só de fazer um alerta. Na resolução BCB 80, a diretoria colegiada decidiu trazer para essa resolução algumas regras que estavam previstas lá na circular 3081, relacionada à aplicação dos recursos mantidos em contas de pagamento pré-pagas, aquelas contas que são administradas pelos emissores de moeda eletrônica, né? E aí o saldo dessas contas, eles devem ser aplicados ou em espécie, no Banco Central, ou em títulos públicos. Essas regras, elas estão previstas lá na resolução BCB 80. Antes era na circular 3081. E, por fim, o Banco Central entendeu
que seria fundamental que as IPs seguissem alguns normativos que já eram aplicáveis às outras IFs, às outras demais instituições autorizadas pelo Banco Central, que normas relacionadas à prevenção de riscos na contratação de operações, a cobrança de tarifas e implementação do sistema de controles internos. Pode passar, não? Então, assim, é isso com relação à resolução BCB 80. Seriam esses os principais aspectos que a gente gostaria de abordar com vocês. Como o André mencionou, a resolução BCB 80 é uma norma relacionada a negócio, ela traz mais conceitos, e aí a resolução BCB 81, ela ficou responsável por estabelecer os procedimentos relacionados ao processo de autorização. Tá? Então, ela é uma norma mais operacional, relacionada à instrução de pleitos, relacionada à instrução dos processos de autorização. Aqui, novamente, a ideia é abordar os principais aspectos, alguns aspectos foram alterados, outros a gente gostaria de enfatizar com vocês. Primeira grande mudança que a gente pode falar, sim, na resolução BCB 81, que ela trouxe, foi na sistemática de análise dos processos de autorização. Antes, os processos de autorização, eles eram instruídos com vários documentos. Então, o processo de autorização, ele era robusto, ele era complexo, tinha muitos documentos. Isso acabava gerando uma morosidade na análise do processo e a diretoria colegiada entendeu que não é mais necessário ter um exame nesse modelo. E aí, a resolução ela trouxe uma inovação que agora os processos de autorização eles são avaliados essencialmente por meio de declarações firmadas pelas próprias IPs, pelos seus controladores e pelos seus administradores, e por informações constantes no requerimento, informações obrigatórias que as instituições têm que encaminhar. O modelo de negócio, o arranjo que faz parte, a estrutura de controle, enfim, são informações relacionadas ao negócio propriamente disso. Por que isso, Murilo? Como o André mencionou, a ideia também é tornar a regulamentação do Banco Central próxima à Lei da Liberdade Econômica, que fala que a administração pública sempre tem que presumir a boa-fé do administrado, sempre menos burocracia, enfim. E aí a intenção é que a gente tenha maior agilidade no exame dos processos e uma eficiência também. Tá? A instrução normativa BCB 103, ela detalha todos os procedimentos, os documentos, os prazos e as informações necessárias à instrução de pedidos de autorização. Eu gosto de brincar que essa IN, ela é como se fosse uma receita de bolo, porque lá tem todos os modelos, tem todos o passo a passo que a instituição ela precisa seguir para instruir o processo. Então, ficou algo bem mais simples, que vai facilitar a vida das instituições. Murilo, só essas declarações e as informações já são suficientes para a autorização do Banco Central? Em tese, sim. No entanto, caso o Banco Central entenda que determinado requisito não foi cumprido pela instituição, requisito de autorização não foi cumprido pela instituição, é facultado ao Banco Central solicitar documentos e informações adicionais, tá? Mas a regra são as declarações e as informações constantes no requerimento. Essa solicitação ela tem que ser uma requisição específica e a nossa ideia é só pedir realmente aquilo que não foi cumprido pela instituição, tá? Vale ressaltar que os pedidos que foram protocolizados na vigência da antiga norma, aplica-se a eles também as disposições dessas novas normas, da resolução BCB 80 e 81. No entanto, o Banco Central ele também avaliará os documentos que foram protocolados lá atrás, para que a instituição não tenha o seu trabalho perdido e às vezes tem alguma informação que é importante para a análise do processo. Tá? Murilo, só destacando esse slide aqui, que ele é bem importante, a parte de simplificar é do nosso lado aqui do Banco Central, que a gente recebe declarações
informações da instituição e a gente tem a presunção de boa-fé, a gente, então, considerando esses documentos, a gente pode dar autorização, mas aquele monte de documento, principalmente, por exemplo, o balanço auditado que as instituições têm que ter, elas têm que ter tudo, tá? Que a gente pode requisitar a qualquer momento. Se não tiver claro no processo, pelas informações, se surgir alguma dúvida, a gente pode pedir, esse documento tem que estar pronto. Então, a instituição ainda continua com a obrigação de ter lá na sua sede um plano de negócio, um balanço auditado, descrição das atividades, tudo que embasa as declarações tem que estar feito previamente, não é se manda a declaração e corre atrás dos documentos depois. É só um alerta que, apesar de Murilo já ter alertado, reforçando, porque as declarações têm que estar embasadas em documentos, que nós não recebemos esses documentos, mas eles têm que existir, tá? E só reforçando, esse alerta do Zanon também está previsto na norma. Tem um dispositivo que trata especificamente disso, que as instituições elas devem manter documentado toda a documentação que está disposta lá no anexo da resolução. Até por causa desse alerta, tem esse próximo slide. Assim, o Banco Central ele decidiu flexibilizar, né, o processo de autorização, como eu mencionei, para deixar mais simples, para deixar mais célere, presumindo a boa-fé do administrado, sempre isso, interesse público. No entanto, caso o Banco Central ele verifique que surgiu algum fato novo, alguma falsidade em algum documento, alguma circunstância pré-existente que ela fosse capaz de afetar a avaliação que o Banco Central fez daquelas declarações, ou até mesmo circunstâncias posteriores que possam afetar a decisão do Banco Central, a resolução BCB 81 inovou e trouxe um dispositivo mencionando que o Banco Central ele poderá rever a decisão de autorização. Então, óbvio, considerando a relevância dos fatos e sempre tendo por base a circunstância de cada caso e o interesse público. Mas é possível, caso o Banco Central identifique algo nessa linha, que ele reveja a decisão de autorização concedida. Murilo, antes o Banco Central já podia rever a decisão, né? Mas a gente deixou bem expresso, bem claro para que os motivos de rever. Antes não estava tão explícito. Porque antes a gente não tinha esse dispositivo na norma. Em nenhuma norma do Banco Central a gente tinha. Então, a ideia, até no princípio da transparência, é deixar esse dispositivo expresso para que as instituições, os interessados, tenham ciência. Pode passar. Um outro aspecto que foi alterado é com relação ao controle societário e a participação qualificada. Tá? Na definição de controlador, tem-se o controlador, é aquele que tem a maioria do capital votante de uma SA, né? Ou 75% do capital social de uma limitada. Tanto um controlador único ou um grupo de controle. No caso de pessoa natural, esse controle ele pode ser de forma direta ou indireta. Já no caso da pessoa jurídica, também pode ser de forma direta ou indireta. No entanto, de forma indireta, apenas desde que a instituição ela figure no último nível dos ramos da cadeia de controle da IP e seus controladores eles não sejam passíveis de identificação. Murilo, o que seria isso? Seria aquelas instituições que têm um capital listado em bolsa, têm as suas ações listadas em bolsa. E a maioria dessas ações está de forma pulverizada. Então, não é possível a gente analisar e identificar um controlador só. Então, o Banco Central decidiu que, nesse caso, presume-se que quem é o controlador daquela IP é essa instituição que tem as ações listadas em bolsa. Uma segunda alteração foi com relação ao participante qualificado. E aí a regra, ela agora está relacionada ao capital, ele consistir integralmente de capital votante ou não. Se o capital for todo votante, a regra ela permanece a mesma que era na circular 3885, ou seja, será participante qualificado aquela participação direta equivalente a 15% ou mais do capital votante da IP.
No entanto, caso o capital da instituição não consiste integralmente de capital votante, aí o percentual ele cai, e aí a participação será participante qualificado dessa IP aqueles participantes diretos que têm 10 ou mais por cento do capital total da IP. Tá? Um outro dispositivo que foi introduzido pela norma é com relação à participação societária direta que implica controle de IP. Essa participação, a resolução definiu que somente pode ser exercida por pessoas naturais, por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ou por instituições financeiras ou assemelhadas no exterior, ou pelas que a gente chama de holdings exclusivas, ou seja, são aquelas pessoas jurídicas sediadas no Brasil que têm por objeto social exclusivo a participação societária em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, uma PJ comum, ela não pode participar de forma direta numa IP caso implique controle. Então, somente esses casos aí que podem participar de forma direta caso implique controle. A maioria das instituições, a gente sabe, optou por constituir uma holding, né? E aí adequou sua estrutura societária a esse comando normativo. Pode passar, Murilo, Dani. só um adendo nessa parte aqui, que esse slide a gente fez um resumo, né? A definição de controlador de participação qualificada ela é um pouquinho mais complexa, ela está no artigo 6º da Resolução 81. O participante qualificado, além dos que têm participação direta, né, que é o que está na norma, também é participante qualificado quem controla esse participante direto. Então, tem uma empresa que tem 15% da IP, ela é uma PJ, ela é participante qualificada. Aí, se tem uma pessoa física que controla essa PJ, ela também é participante qualificada, só para deixar claro, tá? Essa questão. Perfeito. Um outro aspecto que a gente gostaria de salientar com vocês é com relação aos requisitos para as autorizações. Essa é uma inovação da norma. Antes a gente não tinha esses requisitos de forma explícita nas normas do Banco Central, e aí a resolução BCB 81 estabeleceu de forma expressa e transparente quais são os requisitos necessários para as autorizações das IPs. Eu listei aqui os requisitos para a autorização para funcionamento de uma IP. Para as outras autorizações, não significa que serão os mesmos requisitos, que são todos esses requisitos, podem ser um ou dois, mas para a autorização para funcionamento de uma IP, é necessário que a instituição preencha, a instituição, o controlador e os administradores atendam a esses requisitos aí. Ou seja, os controladores precisam ter capacidade econômica e financeira para gerir a instituição. O recurso da integralização do capital, ele tem que ter sua origem lícita, tá? A instituição ela precisa declarar que o seu modelo de negócio é sustentável, ela precisa ter uma estrutura de TI, uma estrutura de governança compatível ao risco e à complexidade do negócio. Os seus administradores, controladores e participantes qualificados precisam ter reputação ilibada, isso para o caso de pessoas naturais. A administração ela precisa conhecer do negócio, os administradores eles precisam ter capacitação técnica e, por fim, a instituição ela precisa atender aos requerimentos mínimos de capital e de patrimônio previsto na regulamentação em vigor. Murilo, como é que a instituição ela vai comprovar o atendimento desses requisitos para autorização? Como eu mencionei lá atrás, a comprovação do atendimento a esses requisitos, ela é essencialmente com base em declarações e autorizações pelas próprias instituições, controladores e administradores. Então, a instituição ela vai declarar que o seu modelo de negócio é sustentável, o controlador vai declarar que ele possui capacidade econômica. Então, como a gente citou lá atrás, a IN 103 ela dispõe de vários modelos de declaração em que a instituição
vai afirmar que ela preenche esses requisitos, tá? Pode passar, Zanon, por favor. Só agora os próximos slides, como a gente já está há um tempo apresentando, a gente trouxe os requisitos para os outros tipos de assuntos que necessitam de autorização. Então, a gente vai passar mais rápido, só citando os assuntos, e depois já para passar para a próxima parte do nosso painel, né? Então, os outros assuntos, eu vou conduzindo aqui só para a gente ir logo, né, Murilo? Que a gente citou aqui todos os requisitos, até depois é bom para o pessoal ter de guia. Não, deixa eu só mencionar uma questão, Zanon. É o seguinte, como eu mencionei lá atrás, aqueles requisitos que a gente listou lá, eles servem para o pleito de autorização para funcionamento. São todos os requisitos que são exigidos para a norma para autorização para funcionamento. Para os outros tipos de autorização, a norma elencou quais requisitos são aplicados a cada caso. Então, por exemplo, aqui a gente listou os assuntos que dependem de autorização, tá? E os requisitos aplicáveis. Como o André mencionou, a gente já passou um pouquinho da hora, a ideia era só falar com vocês quais os assuntos que dependem de autorização, mas isso tudo está disposto lá na resolução BCB 81. Então, precisa de autorização para funcionamento, precisa de autorização para a prestação de serviço de pagamento por outras instituições autorizadas a funcionar, quando essa instituição ela não está dispensada pela norma de autorização. No caso de TP, que é o iniciador de transação de pagamento, caso ele deseja atuar em nova modalidade, ele precisa pedir autorização, diferentemente do emissor de moeda eletrônica, do credenciador e do emissor de instrumento pós-PAC. Esses estão dispensados de autorização, basta comunicação. Mas como o Banco Central entendeu que a atividade de TP é uma atividade um pouquinho diferente das outras modalidades, o Banco Central entendeu que para esse tipo de instituição atuar em nova modalidade é necessário um processo de autorização. Tá? Pode passar aí, Zanon. Então, precisa também de autorização, transferência ou alteração de controle. Caso o controlador deseje vender sua participação ou sair, tem que entrar com pleito. Isso são autorizações prévias, tá, pessoal? No caso de uma fusão, de uma cisão ou de uma incorporação, também precisa de autorização. Aqui eu faço só um alerta que essa questão da fusão e da incorporação, ela se aplica somente às instituições autorizadas, ou seja, uma IP autorizada quer incorporar uma outra IP autorizada, ela precisa entrar com pleito de autorização. Uma IP autorizada, ela quer incorporar uma IP que ainda não foi autorizada, a norma não previu processo de autorização para esse caso. Então, fusão e a incorporação, ela só se aplica no caso de instituições autorizadas. Quem entra com pleito é a IP que está sendo incorporada, a IP que está sendo cedida, ou a IP que vai ser fundida, no caso, se ela for autorizada. Isso. Desculpa. Aí, transformação societária também precisa de autorização. Processo de eleição também precisa, eleição e nomeação para o cargo de administração também precisa de autorização. Pode passar, não? A alteração do valor de capital, do capital social, tá? A mudança de denominação e, por fim, o cancelamento da autorização para funcionamento de uma IP ou de uma IF que presta serviço de pagamento. Caso não deseje mais operar, a instituição tem que entrar com pleito de autorização perante o Banco Central. Por fim, pessoal, a gente abordou os dispositivos que estão lá na resolução BCB 80, os dispositivos que estão na resolução BCB 81, e aqui a gente queria só dar um retrato para vocês sobre o histórico e sobre a situação atual dos processos de IP no Banco Central. Desde 2013, a gente recebeu 225 processos, então foram muitos processos. A gente acredita que
com essa redução da volumetria, ainda vão ter mais processos ainda, tá? Desde 2013, a gente autorizou 39 IPs. Na verdade, esse número tá equivocado. São 42 instituições autorizadas, 42 instituições autorizadas, e nós temos atualmente 71 pleitos em análise. Pleitos que estão sendo examinados ou na nossa divisão, ou a gente descentralizou para outras divisões, mas a gente acompanha de perto. O último slide só desse final, falando, são 42, porque os efeitos da nova norma a gente autorizou esse mês mais 3, por isso que estava desatualizado, então está tendo mais celeridade no processo. E também tem um dado aqui que nós não colocamos, que são pleitos arquivados, que também foram vários, que muitas vezes a instituição pleiteante ela acha que o modelo de negócio dela é sujeito à autorização, mas quando a gente verifica a documentação, vê que ela não se enquadra em nenhuma das modalidades que necessita de autorização. Então, a gente teve que arquivar vários pleitos também, e também os indeferimentos a gente não colocou aqui. Zanon, foi bom você ter lembrado disso. É dever da instituição saber se o modelo dela é autorizável ou não, tá? Mas a gente está aberto a trocar ideia com as instituições para verificar se aquele modelo de negócio se enquadra no regulamento, na regulamentação, tá? Para que seja necessário um pedido de autorização ou não. Porque, como o Zanon falou, às vezes a instituição entra com pleito, só que aí o modelo de negócio dela não está previsto na norma. Então, a gente tem que arquivar. Às vezes, uma conversa preliminar já ajuda a vocês não terem um retrabalho e a gente não ter um retrabalho. E é isso, pessoal. Acho que pode passar, Zanon. Queria só agradecer novamente a oportunidade de a gente poder participar do evento dessa magnitude. Como eu mencionei, sempre é bom o Banco Central estar conversando com os players, com o mercado, para que a gente possa alinhar todos os entendimentos. Você tirou rápido, Zanon, nem deu tempo do pessoal anotar o nosso e-mail. Meu e-mail. Se puder voltar o contato aí, por favor. Eu vou pôr no chat, porque eu não estava conseguindo ver ninguém e para as perguntas eu fechei muito rápido. Sobre o e-mail, pessoal, assim, pode ficar à vontade para encaminhar dúvidas relacionadas ao processo de autorização. A gente sempre está à disposição para tentar ajudar vocês, tá? Obrigado. Pronto, eu coloquei no chat, assim, todo mundo tem tempo. A gente responde muito mais rápido e a gente deu e-mail por e-mail, assim, ligação é muito complicado. O pessoal aqui os escritórios, que assessoram as instituições, eles sabem que geralmente se quer uma reunião com a gente, aí é melhor mandar um e-mail, pedir uma reunião, um call e a gente entra em contato, porque se for ficar atendendo ligação, a gente não consegue decidir os processos de vocês. Ah, certo. Obrigada pela apresentação, Murilo e André. Acho que, como vocês colocaram muito bem, essa proximidade entre o regulador e o regulado é muito importante, porque acho que tendo clareza sobre o conteúdo e a interpretação da norma, a gente consegue facilitar o trabalho para ambos os lados, né? E muito bacana ter todas as informações consolidadas da forma clara como vocês trouxeram. E acho que, seguindo nessa linha, né, de facilitar o trabalho para ambos os lados, que dicas que vocês podem dar para a gente com relação aos processos, né? Quais são os erros mais comuns que afetam esses pedidos de autorização? E aí, conto também com a participação da Vanessa, que tem uma ampla experiência em assessorar empresas com pedido de autorização. Eu posso começar, Murilo, e você complementa? Pode. Uhum. Mas assim, a gente sempre é assim, o chefe fala um pouquinho, mas depois quem entende mais que fala os detalhes. Esse processo novo 8081 está amadurecendo, né? Como vocês sabem, a norma entrou em vigor, foi em maio do ano passado,
e agora estão saindo as autorizações com base nessa norma nova. Então, a gente ainda está num processo de amadurecimento. Mas a gente já percebeu o que dá problema principalmente é na hora de definir o controle, que muitas instituições não estão definindo de acordo com a norma, não mostra que tem 2 sócios com mais de 50%, não mostra o participante qualificado é participante qualificado, não mostra que vocês têm que demonstrar o controlador direto, né, pela norma, e o controlador final. O controlador direto, geralmente, no caso, quando tem uma cadeia de controle, geralmente é aquela empresa holding, né, de participações. Mas não, aí tem gente que para só nela, mas tem que chegar na pessoa física final. E quando chega nela, não pode, esse cara aqui tem 20% que controla. Não, mas aí a gente olha a norma, não dá para definir ele como controlador, aí tem que explicar, não, ele tem 20% de ações, tudo é de voto, então por isso ele tem só 20% do capital total, mas ele tem todas as ações votantes, ou ele tem ele com 20 mais 2 com 15, tem um acordo de acionista, não precisa da documentação do acordo de acionista, mas precisa estar bem explicado por que o controlador final exerce esse controle, por causa de um acordo, porque ele tem as ações, todas as ações votantes, e então essa questão sempre dá problema e a gente muitas vezes tem que pedir complementação na parte de definição do controlador de participante qualificado, que as instituições ainda também é novo, né, o conceito, o Murilo trouxe, e ainda não estão sabendo interpretar corretamente. A gente precisa disso aí bem claro, que é uma questão muito sensível do Banco Central saber quem que é o controlador da IP, porque depois, quando autorizada, a supervisão tem que entrar em contato com o dono da instituição, porque a gente precisa ser realmente quem é que tem o poder de decisão, né? Indica os administradores, influencia no plano de negócios, então a gente precisa saber quem realmente tem o poder de decisão. Então, essa parte do controle é a parte que dá muito problema, e a outra parte, como eu já falei, a gente já arquivou muito pleito, é a descrição do negócio. Nessa parte não precisa economizar tanto na hora de escrever, precisa deixar bem claro que o negócio da empresa está dentro de alguma daquelas atividades sujeitas à autorização. Então, na hora de descrever o negócio, aí o pessoal fala, eu sou emissor de moeda eletrônica, ponto, mas que serviço você faz? Eu gerencio uma conta, eu sou ligado ao arranjo do Visa, pré-pago, por isso eu sou emissor de eletrônica, ele aceita em vários estabelecimentos, então tem que estar bem descrito o modelo de negócio, porque senão, muitas vezes, a gente está tendo que pedir informações adicionais na descrição do modelo de negócio. Então, nessa parte não é para economizar. Outra parte também que dá muito problema é a descrição dos arranjos que a instituição faz parte. Principalmente quando a IP é um IP que tem um arranjo fechado, então tem que deixar claro. Eu tenho um arranjo fechado, pré-pago, que aceito nesse estabelecimento, só eu credencio, só eu gerencio. Então, essas são as questões, lembrando assim, são os principais problemas, e hoje, assim, como em base de declaração, essas são as questões que a gente mais analisa, né? O resto é só bater informação mais simples, né? Mas essas questões ainda são mais complexas e a gente precisa de ter um detalhe melhor. Se o Murilo lembrar de mais alguma coisa. Sim, obrigado, Zanão. Luísa, na verdade, a ideia do Banco Central é que os processos eles não tenham erros. Para isso, a gente estabeleceu aquela IN 103, que ela já traz os modelos. Isso para facilitar, para padronizar, vamos dizer, o envio da documentação. Então, lá tem todos os modelos de documento. Às vezes, o que acontece é que a instituição ela não segue esses modelos e acabam encaminhando documentos equivocados, documentos que não são necessários ao processo de autorização. E aí, com isso, demora mais ainda o processo de autorização da instituição, dá um retrabalho para nós. Então, assim, como dica, eu dou que a instituição ela precisa seguir o que está disposto na IN 103 e no CISOL, tá? Só complementando o que o Zanon falou, assim, sobre um dos erros que é relacionado ao modelo de negócio, né? Se o modelo de negócio ele está enquadrado nas regras para ser autorizado, eu pego um gancho numa pergunta que está no chat. O Pedro Lipkin perguntou quais os motivos práticos para arquivamento dos processos de autorização.
Os motivos é justamente que a instituição ela não está aderente ao que está no normativo. Então, ela entende que ela é uma emissora de moeda eletrônica, estou citando como exemplo, mas quando a gente vai avaliar, de fato, aquela atividade não é uma atividade emissora de moeda eletrônica e aí, por essa razão, prescinde de autorização. E o Banco Central ele não pode autorizar instituições que não estão dentro daquele escopo. Então, assim, se a instituição ela não se enquadra naquela caixinha, o Banco Central ele não pode autorizar. E aí, por isso que a gente teve que arquivar esses processos, porque o modelo de negócio não está aderente à regulamentação. Bom, um exemplo assim de um modelo de negócio, desculpa, Luiz, por exemplo, uma IP ela acha que ela é emissora de moeda eletrônica, mas, por exemplo, ela usa uma IP, na verdade, por trás, que é um white label, ela põe a marquinha dela, mas ela não gerencia a conta. Então, na verdade, quem é o emissor é a IP que peça suporte para ela, não é ela. Então, tem vários casos, a instituição se utiliza de outras instituições autorizadas para possibilitar uma transação de pagamento, oferecer um serviço de pagamento, mas não é ela que gerencia a conta, não é ela que faz a transação. Então, ela fica fora da regulamentação. Bom, da nossa parte que presta serviços para essas empresas, hoje o nosso maior desafio primeiro, quando as empresas chegam no escritório, né, que elas já chegam muito próximo do prazo de entrada desse pedido, né, então não é um procedimento que, por mais que tenha alterado, né, ele ficou muito melhor agora quando ele é declaratório, mas ainda chega um processo muito em cima da hora. Então, por mais que a gente tente fazer um trabalho super bem feito, as pessoas chegam muito perto de entrar e às vezes fica difícil de você fazer um processo bem feito. Então, como sugestão, que é uma coisa que a gente sempre fala, sempre se organizar quando a gente percebe que vai ter que entrar com pedido de autorização no Banco Central, né? Ter, como o Murilo falou, já ter os documentos feitos. Então, por exemplo, o business plan tem que estar pronto, os balanços já devem estar auditados, porque a estrutura, por exemplo, hoje, essa questão de você ter uma holding financeira para ser sócia da IP, isso fica tudo, às vezes não dá tempo da empresa se organizar em tempo hábil, então vira uma correria para a gente ter que apresentar tudo de uma vez. Eu vou só emendar uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu acho que o Banco Central recebe com bastante frequência, e eu acho que todo mundo quer saber, que é o que o Banco Central faz quando as empresas, as IPs, não dão entrada no prazo hábil, ou seja, dentro dos 90 dias. O que o Banco Central, qual tem sido as decisões do Banco Central com relação a esses pedidos? Tá, assim, a gente não está tendo muitos casos da instituição não entrar dentro do prazo, tá? Até um alerta, assim, mesmo se não tiver bom, ou na dúvida, ou se achou que faltou algum documento, entre dentro do prazo, e depois complemente e justifique. Depois a gente vê como é que a gente resolve, faz uma complementação. Agora, se não entrar dentro do prazo, a gente pode abrir um processo administrativo punitivo. E aí a gente vê qual foi a gravidade, e assim, não dá para eu falar qual vai ser a decisão final desse processo. Só complementando, Vanessa, assim, trata-se de uma instituição que não é autorizada, né? Então, o Banco Central acaba que não tem tanta pegada nessa instituição. Eu acho que por isso que deve ser a sua pergunta. Só que, assim, como o Zanon bem pontuou, a gente pode abrir um processo, e aí, nesse processo, inclusive, a gente pode comunicar ao Ministério Público de uma irregularidade que a instituição está fazendo. E aí, cabe à autoridade oficial, né? O advogado oficial
verificar, analisar o caso, se cabe alguma ação para esse tipo de instituição. Mas como a instituição ela ainda não é autorizada, o Banco Central não tem tanta pegada. Então, o que acontece é, a gente abre um processo e aí comunica o Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público, ele vai decidir o que fazer. Obrigada. Luísa, não sei se você quer continuar. Se deixar aqui, eu tenho várias coisas para falar sobre os temas, mas acho que a Luísa tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui no chat, gente, da Loise. Murilo e Zanon, super obrigada pela apresentação, muito esclarecedor. 2 dúvidas. Onde podemos consultar o racional para cálculo de volumetria? E o que caracteriza emissora de moeda? Gerência e conta? Vamos lá. Obrigado, Luiz. Com relação a gente nem deixou, a Luiz estava com a mão levantada, a gente não deixou ela falar, ela foi para o chat. Não tem problema. Com relação ao racional para o cálculo da volumetria, ele está disposto lá na resolução BCB 80. Então, lá tem as regras para o cálculo da volumetria, tá? Como que deve ser feito. No caso, mas aí eu gosto de pontuar sempre, porque às vezes a gente recebe essa dúvida. No caso de emissor de moeda eletrônica, que é o que mais tem dúvidas, a instituição ela deve contar todas as transações de pagamento que foram realizadas nos últimos 12 meses. Murilo, o que está definido como transação de pagamento? Aí, a gente tem que ir para uma outra norma, que é a Resolução 4282, e lá define que transação de pagamento é o ato de pagar, o ato de aportar, o ato de pagar, o ato de transferir e o ato de sacar. Então, são 4 atos. Esses 4 atos significam que, para o cálculo da volumetria, tem que somar tudo. Então, de forma bem didática, o cash-in tem que somar, o que for realizado de transferência dentro da instituição tem que ser somado, os pagamentos têm que ser somados, os cash-outs têm que ser somados. Então, todo esse bolo vai dar a volumetria para o emissor de moeda eletrônica, tá? O que caracteriza a emissora de moeda, né? Eu acho que ela deve estar falando sobre emissor de moeda eletrônica. A definição está lá no inciso 1º do artigo 3º, que fala que o emissor de moeda eletrônica ele é aquela instituição que gerencia uma conta de pagamento de usuário final. Então, assim, o usuário tem que ter um usuário final. Não pode ser eu gerencio uma conta interna minha. Não, tem que ter um usuário final. E tem que disponibilizar para esse usuário final transação de pagamento, que, no mínimo, envolva ou o ato de pagar ou de transferir. Então, tem que ter pelo menos isso. Então, assim, a instituição ela tem que gerenciar uma conta de um usuário da Luíse, do Murilo, do Zanon, e tem que possibilitar que eles façam pagamentos com essa conta ou transferências com essa conta. Com isso, a gente consegue caracterizar o que é de forma resumida, o que é um emissor de moeda eletrônica. Murilo, se quiser dar um exemplo de um emissor que geralmente tem dúvida que mas não é no caso de subcredenciador, que o dinheiro fica um tempinho nele e ele já passa para outra instituição, mas quem está com esse dinheiro, o beneficiário dele não faz transações, não paga nem nada, então é tipo uma conta de passagem. Então, apesar do dinheiro ficar um tempinho na instituição, ele não caracteriza ela como emissora de moeda eletrônica, porque ela não disponibiliza essas transações. Esse caso é apenas a instituição ela ter a ID de uma atividade sua como subcredenciador, mas ela não gerencia de fato uma conta de pagamento. Ela recebe aquele volume que foi transacionado no estabelecimento comercial, né, nas maquininhas, só que aí ela imediatamente já, como o André falou, ela já é uma conta cano, e aí ela já passa para outra instituição. Esse tipo de instituição, ele não é caracterizado como emissor de moeda eletrônica. Deixa eu só fazer uma pergunta nesse mesmo sentido. O Banco Central teve uma mudança, logo no começo a gente tinha um entendimento que não existia a criação de moeda lá em 2013,
e depois o Banco Central foi esclarecendo esse ponto, ou seja, uma empresa, né, que ela é um emissor de moeda eletrônica e que ela antecipa para o usuário final um dinheiro e recebe do usuário final, por exemplo, esse dinheiro daí 5 dias, como que o Banco Central entende essa operação? Ou seja, como é que vocês enxergam? Ou seja, o cash-in é feito pela IP e, em seguida, ele é reembolsado pelo usuário final. Acho que esse Vanessa, é um ponto que todo mundo... É um ponto super importante. A gente sabe que o mercado está doido para saber o que é isso, realmente, de fato. Só que a gente não tem a resposta, isso está em consulta lá na PGBC, tá? Se seria possível uma IP, emissora de moeda eletrônica, antecipar o recurso, né? E aí fazer o cash-in, né? Sendo que o recurso, para ser aportado numa conta de pagamento, ele tem que ser um recurso ou do próprio interessado ou de terceiros que tenham relação com esse interessado. Alguém vai pagar salário, por exemplo, para o cara, ele pode aportar. Então, algum terceiro que tenha relação. A IP, a gente não tem certeza se ela poderia fazer isso, se ela teria essa relação com o usuário, se ela poderia aportar esse recurso na conta de pagamento, tá? A gente já encaminhou uma consulta à nossa procuradoria, só que a gente ainda não tem uma resposta. A gente se compromete, assim que tiver uma resposta definitiva lá do lado deles, a gente entra em contato com vocês para alinhar essa questão. Como o Murilo falou, a gente está em consulta que é a inovação no mercado, mas a norma foi pensada que a emissão de moeda eletrônica, o cliente, o beneficiário, faz o aporte e a instituição faz o crédito na conta de pagamento pré-paga no momento que ela recebe o recurso, não sem ter descasamento. Tá? Só um disclaimer que eu gostaria de fazer aqui, o Banco Central ele não tem preferência sobre modelos de negócio. Tá? A gente sabe que o mercado é dinâmico, é rápido, precisa se ajustar. A gente da área técnica, eu estou falando, a gente só precisa entender se esse modelo de negócio ele está aderente à regulamentação. Além de estar aderente à regulamentação, até se ele é viável legalmente, né? Que isso é uma outra questão que acho que não dá para a gente aprofundar aqui só depois que tiver mais estudos. Vanessa, você quer complementar? Não, esse é um ponto que a gente sempre discute com eles, por isso que eu quis trazer à tona aí essa questão da criação de moedas, porque, enfim, até com os novos modelos aí dos modelos de regulamentação de câmbio, isso aí é uma coisa que está cada vez mais sendo questionado, né? Então, acho que eles estão sendo questionados o tempo todo, mas acho que é isso. Bacana. Vou seguir na mesma linha para mais uma pergunta, então, tá, gente? A gente vê nos últimos anos, de fato, uma evolução, um amadurecimento no sentido de fiscalização baseada em risco, né? Então, de analisar os diferentes modelos de negócios e o risco que traz para o sistema, para então definir aonde será enquadrado, como será regulado, né? Acho que a gente pode mencionar aqui a regulamentação que vocês trouxeram, Resolução 80, 81, a IN 103, mas antes disso, né, aquela circular 3978 de 2020, que trata de PLD, a gente pode falar da regulamentação de conglomerado prudencial, arranjo de pagamento e por aí vai, né? E como que esse movimento tem afetado a análise dos processos de autorização? Posso começar aqui, Zanon? Você quer começar? Pode começar aqui. No final, essa questão vai ficar mais para supervisão, né? Mas começa aí. Não, assim, indo à última fala da Luísa, como afeta o processo de autorização, né? Essa questão
de você ter algo baseado no risco, no tamanho da instituição e tal, essa alteração da resolução, essa inovação, né, com a resolução BCD 80 e 81, já é um fruto disso, tá, Luísa? Antes, a gente tinha uma norma, lá na 3885, uma norma complexa, grande, robusta, que o Banco Central entendeu que é uma norma que não estava aderente à complexidade e ao risco das instituições de pagamento. Então, optou-se por flexibilizar certos aspectos. Obviamente, o Banco Central sempre analisa, mas considerando essa questão da supervisão proporcional ao risco, do processo de autorização proporcional ao risco, optou-se por fazer uma norma mais flexível para esse tipo de segmento, considerando o risco, né, do segmento. E aí, da mesma forma, uma vez que a instituição ela é autorizada, a supervisão atua com base nessa questão do risco. Então, é uma supervisão hoje focada em risco. Até porque, vocês já devem ter percebido, o número de instituição autorizada pelo Banco Central aumentou muito nos últimos anos. E aí, os recursos humanos do Banco Central, infelizmente, não aumentaram na mesma proporção. Então, a fiscalização ela precisa atuar dessa forma, assim, fazendo uma supervisão de acordo com o tamanho da instituição, de acordo com o risco da instituição. Bom, isso. E aqui no caso, só complementando, a autorização de instituições de pagamento, o tratamento é igual para todos os tipos, menos para ITP. Na ITP, a gente já tem como a gente acha que uma instituição que tem menos risco, porque o dinheiro não fica com ela, né? Os recursos não passam por ela, então ela tem capital menor e alguns requisitos a menos. Então, até na nossa norma, o tratamento é igual para todos, né, de requisitos para autorização, menos para ITP já tem requisitos mais simples. Então, até no processo de autorização de IP tem essa diferenciação. E a outra diferenciação que está dentro próprio da 80, né, que a gente viu quais instituições que a gente acha que tem mais risco que precisam de autorização. Então, só credenciador com volumetria grande, só emissor de instrumento pós-pago com volumetria grande. As outras a gente entende que tem menos risco, não precisa nem de supervisão no momento, né? A decisão hoje que tem na diretoria. Eu acho que com relação à questão do controle de risco, embora o Banco Central tenha flexibilizado a legislação, a regulamentação, o que a gente percebe é que hoje, para entrar no mercado, uma empresa como uma IP, por exemplo, uma emissora de moeda eletrônica, e até mesmo o ITP, quando eu pego uma empresa pequena, eu não consigo criar ou construir uma empresa como no passado já conseguiu. Porque hoje, para eu construir uma empresa e para eu começar a operar, eu tenho que primeiro pedir autorização do Banco Central e eu tenho que cumprir uma série de requisitos antes disso. Isso aí, por um lado, é super bom, né? Porque eu só coloco, eu evito aí, eu evito o risco sistêmico, mas ao mesmo tempo eu impacto um pouco, eu impacto a inovação, né? Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com essas regras, né? Quando a gente fala de ITP, de emissão de moeda eletrônica, se elas vão resistir a esse tipo de regulamentação. A gente percebe que cada vez mais quem quer entrar no mercado são empresas que têm muito dinheiro, que nem sempre entende do mercado, né? Então, às vezes a gente acompanha muitas empresas que têm muito dinheiro, que dá a entrada no pedido, ou que começa a operar e que depois abortam a operação porque a operação não é aquilo que eles imaginavam. Mas a questão de você criar um risco para as empresas que já cresceram, que têm já que já são empresas robustas, faz todo sentido, porque a gente está lidando com poupança, dinheiro de terceiros, né? Isso é um negócio super importante e preocupante. Eu acho que o Banco Central
tem entendido essa dificuldade, né, essas questões do mercado com relação a isso. A gente teve consulta pública já para falar sobre esse tema, a gente tem conversado e a gente tem percebido que essa é uma preocupação, né, tanto com a inovação quanto com as grandes empresas, mas para uma empresa pequena, por exemplo, é difícil ter uma política de governança e os caras conseguirem cumprir. Isso também é uma preocupação só para não cumprir, só para dar entrada. A gente sabe que hoje tem as possibilidades de participação em sandbox, né, mas nem todas as empresas hoje conseguem entrar dentro dessas questões com relação ao capital social e tudo mais, como conseguia lá em 2014 e 2015. Vanessa, só fazendo uma consideração sobre a sua fala, eu entendo perfeitamente, tá? Mas a necessidade de autorização prévia para essas duas modalidades, emissor de moeda eletrônica e o iniciador de transação de pagamento, ela partiu da diretoria colegiada porque entendeu que essas instituições elas têm algum risco para o sistema, como você falou, um risco sistêmico. No caso de emissor de moeda eletrônica, uma das coisas que discutiu muito, o mercado sabe disso, é a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o emissor de moeda eletrônica, apesar dele não captar a poupança, né, ele oferece uma conta. Então, ele precisa ter um mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí o Banco Central entendeu que, como esse mercado cresceu muito, e aí seguindo recomendações do próprio GAFI, optou-se por verificar todo mundo do zero, porque é um risco de lavagem de dinheiro é um risco alto. No caso do ITP, é uma modalidade nova que muitas das instituições ainda não estavam sabendo como agir e tal. O próprio Banco Central também está aprendendo muito. Você sabe muito bem que é uma modalidade de pagamento que surgiu no âmbito do Open Bank, o Open Bank está aí. Então, o Banco Central quis verificar de perto, verificar antes da instituição iniciar a prestação de serviço, o que ela vai prestar. Ele entende que há um risco pelo fato de ser uma atividade nova. Isso não significa que, no futuro, essas regras não possam ser alteradas, tá? Outra questão do ITP, que ele precisa ter um capital mínimo, isso assim, a norma já deixou um capital bem, assim, baixo, eu entendo, para essas instituições, né? Por causa das informações, uma questão hoje muito que o governo, o Banco Central está muito preocupado é a proteção de dados, né? E instituição de pagamento, apesar de não tratar com os recursos, ela tem dados dos clientes, ela vai estar ligada a um sistema do Banco Central, então é impossível a gente aceitar instituições que não têm o mínimo de preparo, de tecnologia, de segurança nos nossos sistemas, porque depois pode ter algum vazamento de dados, e então a norma, o objetivo dela já foi sempre difícil, né? Você tem que sobrepesar fomentar, né, a inovação do mercado, mas também a segurança do sistema e também da população. Então, no momento, a gente achou que a diretoria colegiada, né, que essa norma aqui é do Banco Central, achou que esse era o caminho melhor para balancear essas questões. Legal. Não, perfeito, eu entendo. Eu entendo, que normalmente essas empresas, elas vêm muito do lado de tecnologia, né? Por exemplo, principalmente o ITP, o que a gente percebe é que o cara que tem a tecnologia que vai para esse mercado, né? Que tem mais condições, e às vezes são regras muito fortes para eles, então, até mesmo o capital social muito forte. Mas eu entendo, sem sombra de dúvidas, que vocês têm todo motivo para fazer o que vocês estão fazendo. Só para deixar a discussão assim, mais palpável, né? Nós temos muitos pedidos de ITP em andamento. Como que essa figura está sendo absorvida pelo mercado e quais são as aplicabilidades práticas
dessa figura? Murilo, acho que a gente autorizou até hoje, foram o quê? 4 ITPs? Em andamento. O que foi? Não, pode continuar, desculpa. Quantos ITPs nós autorizamos até hoje? Acho que foram 4, assim. Foram 4. Em agenda, em exame, ainda não tem tanto, assim. O mercado ainda está sentindo, assim, qual o papel dessa instituição, até porque o Open Bank agora que está se desenvolvendo, e essa atividade está muito ligada ao Open Bank, até nem é a especialidade minha e do Murilo, né? O Open Bank é o Denor que está conduzindo o assunto, e essas instituições ainda estão, a gente ainda está amadurecendo o assunto aqui no DEOF, ainda não tem tanto. Só complementando, a gente está recebendo alguns pedidos, assim, como o André falou, ela é uma instituição que foi criada no âmbito do Open Bank, né? Ela surgiu basicamente quase na mesma época do Open Bank, e ela, de fato, ela se torna mais aplicável com o Open Bank, porque ela pode iniciar uma transação de pagamento, né, entre 2 usuários, com consentimento de ambos, sem ter que pedir ou sem ter que fazer um contrato bilateral com uma instituição financeira, tá? Existiam ITPs antes no mercado, né? Só que as relações eram bilaterais, e às vezes a gente tinha uma relação entre Golias e Davi, que era uma relação difícil. E aí agora, com o Open Bank, ele pode iniciar uma transação de pagamento porque as APIs estão livres, estão abertas. Então, a gente entende, o Banco Central também entende, que vai aumentar muito esse tipo de atuação do ITP. Mas, assim, um disclaimer. A área que cuida do Open Bank é o Denor. Talvez, caso os associados tenham alguma dúvida sobre a atuação, sobre outras aplicabilidades e tal, eu sugiro entrar em contato com o Denor, tá? Especificamente na figura da área que está cuidando do Open Bank. Bom dia. Queria só fazer uma pergunta, não sei se tinha alguém na frente. Então, Fernando, vai lá. Dentro dessa nova norma do Banco Central, né, a 81/2021, né, e considerando agora o ITP, as empresas que mantêm carteiras digitais, né, elas ficam na categoria de arranjo de pagamento não regulamentado ou ficam na categoria de ITP? Não tem que, como eu falei, a parte do modelo de negócio, né? Tem que saber exatamente qual o modelo de negócio das carteiras digitais. Se for aquela carteira digital, por exemplo, vou falar, não vai ter ninguém assistindo, provavelmente está aqui da Apple, né? Aquele que você salva o cartão no celular. Não sei se é essa carteira digital que você está falando. Isso aí não é nem arranjo nem ITP, porque ele só salva as informações do seu cartão, mas quem faz a transação é a Visa junto com o emissor dentro do celular. Ele só meio que salva a senha, ele é só um atalho. Não, agora, não seria isso. Não, se puder detalhar melhor, então, exemplo, qual né? é esse modelo? Exemplo, as empresas que trabalham com uma estrutura de tecnologia que faz cash-in, que está plugado numa fintech para cash-in e cash-out, mas dentro dessa estrutura existe máquina de cashback, existe transferência entre contas, né, por programas de fidelidade e pontuação. Mas não tem FGC e nem TFP. Fernando, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor, tá? Quando você fala plugado numa fintech, o que você está querendo dizer com isso? Consome Bank as a Service para cash management de uma outra instituição. Tá. Uma empresa que criou essa estrutura de transacional para poder desenvolver um programa de loyalty. Para tentar ajudar, assim, e ser de uma forma um pouco mais simples, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu e o Zanon não sei se a gente vai conseguir responder sua dúvida. Se a gente não conseguir, talvez a gente pode
possa marcar uma outra reunião, ou de repente se encaminhar um e-mail detalhando o que seria basicamente esse serviço, tá? Mas o que tem que estar bem claro é quem é o responsável pelaquela conta de pagamento. Então, assim, quem é a estrutura, quem é a instituição que é responsável pela gestão daquela conta de pagamento. E, se esse responsável, ele oferece aquilo que eu falei na minha apresentação, se ele gerencia a conta de pagamento e se ele disponibiliza para os seus usuários a transação de pagamento. Ah, Murilo, mas eu tenho a minha empresa que utiliza o serviço de outra instituição e aí, com isso, eu consigo oferecer para os meus clientes uma conta de pagamento. Esse modelo de white label que eu estou falando aqui agora, ele não é um modelo autorizado, e sim a instituição que fornece a conta de pagamento. Tá? Não sei se eu consegui responder. O que assim, conseguiu, né? Acho que deu um direcionamento adequado aqui, mas é porque essa estrutura aqui, pela explicação até, também estou navegando um pouco aqui para poder entender um pouco mais de ITP, né? Essas estruturas que envolvem um transacional de dinheiro, né? Principalmente dentro de uma estrutura de conta de marketing, né? Para fazer transferência de pontos que podem ser convertidos, né? em dinheiro na hora de compra e do cash out, muitas vezes elas estão plugadas numa outra empresa, que é um banco parceiro, que esse banco parceiro é quem fornece a conta de pagamento, né? Mas todo esse transacional, né, de cash management, ele é feito apartado numa outra camada, né? E essa camada está dentro da empresa, que é a área fim. E aí ele conecta através de API nesse banco com a API só para poder indicar cash in, cash out, né? E aí teria uma conta pool, né, dentro dessa fintech, onde esse dinheiro ele é movimentado, a conta balde, né, onde esse dinheiro é movimentado. Mas aí eu acho que, pelo que eu uma entendi questão aqui, importante, Fernando, assim, o ITP, ele não pode em nenhum momento pegar no dinheiro, tá? Ou seja, sim, né, a função dele é informacional. Então, ele possibilita uma iniciação de transação de pagamento de dois clientes que têm contas em IP, em banco, enfim. E aí ele possibilita esse início da transação de pagamento. Ele, em nenhum momento, ele pode ter uma conta pool, uma conta saco, como a gente chama, tá? Então, eu acho que talvez vocês precisam estudar um pouquinho mais o modelo de negócio e aí depois a gente troca uma ideia para ver se está aderente à norma ou não, tá? Muito obrigado, eu entro em contato. Beleza. Tá no mudo, Luísa. Obrigada. Eu disse que, Fernando, eu tenho o e-mail aqui no chat, o André já compartilhou, então já tem esse canal de comunicação aberto, acho que vocês podem aprofundar as discussões sobre esse caso específico. O Moacir já colocou aqui no chat também que precisa sair para a próxima reunião, né, provavelmente. Tinha outras perguntas aqui para seguir, mas enfim, em decorrência do tempo não vamos poder fazer. Vocês querem ter comentários finais? Por favor, sintam-se à vontade. Só Luísa, sobre a só utilização do e-mail. Murilo. Pode ir, não. Esse e-mail nosso, assim, a gente só pode, acho que a Luísa já sabe, a Vanessa, a gente não pode ficar também tratando coisas em tese, né? É um caso específico de uma instituição que tem um pleito aqui, é uma instituição que quer entrar com pleito e mostra o modelo de negócio e a gente pode responder. Agora, casos em tese a gente não pode, não, a gente não responde, só situações concretas de instituições interessadas que estão com pleito aqui ou que pretendam entrar com pleito, que a gente pode responder às consultas. Aí coisas mais em tese, dúvidas normativas, aí tem que ser encaminhado para os canais institucionais do Banco Central para ver se pode ter algum tratamento ou não. A nossa divisão só trata dos assuntos que vão ficar aqui, né? Ou que vão ter algum reflexo aqui.
Beleza. Se eu quiser fazer algumas considerações finais, não sei. Ou se quiserem mais perguntas. Não, é só eu ia complementar a fala da Luísa, que assim, nosso canal ele está aberto no e-mail, a gente pode discutir, como o André falou, modelos de negócio que estão vigentes aí no mercado para ver se ele é autorizável ou não, porque assim, às vezes nessa discussão, nessa interação a gente consegue até dispensar um processo de autorização porque aquele modelo de negócio não se enquadrou na regulamentação. Então, é importante essa interação entre o regulador e o futuro regulado para tirar essas dúvidas, né? Às vezes, numa reunião, a gente consegue dar alguns direcionamentos que poupam tanto o tempo do mercado quanto o tempo do Banco Central. Como última consideração, só queria novamente agradecer o convite, né, feito pelo pessoal da associação, pela Vanessa, por a gente estar aqui, poder bater esse bate-papo e tentar tirar algumas dúvidas de vocês. É isso. Bom, da minha parte, eu queria queria agradecer. Pode continuar. Também queria agradecer o convite. Vocês sabem que o Banco Central e o DEOF, a gente está sempre disponível na medida do possível e a gente tem interesse também em tirar as dúvidas do mercado e também trabalhando que alguma dúvida de vocês também podem ser nossa e ajudar a gente a aprimorar a norma. E quem quiser, a gente está disponível lá no nosso e-mail e a gente está à disposição. Nosso interesse é que o mercado se desenvolva e os pleitos venham redondos e o interesse de vocês também é o nosso interesse. A gente não quer matar nenhum negócio, o nosso interesse é sempre de fomentar o mercado, mas dentro da norma e da segurança também. Então, sempre que for possível, a gente tenta trabalhar para o sucesso das instituições supervisionadas. Bom, eu queria agradecer, principalmente toda vez que a gente precisa falar com vocês, a gente consegue falar com vocês, sempre que a gente convida vocês, vocês estão sempre à disposição. Então, agradeço o Banco Central e agradeço a B2O pelo convite, pela participação, que é sempre um prazer estar em conjunto, estar aqui debatendo em conjunto com todo mundo. Muito obrigada, Luísa, e até a próxima. Obrigada, Vanessa, obrigada, Murilo, André e a todos os participantes. Acho que foi um evento bastante rico, conseguimos entender várias questões controversas, né, e que são discutidas no mercado. E até a próxima, pessoal. Pessoal, muito obrigada, viu, pela participação de todos. Assim que a gente tiver a apresentação, então eu compartilho lá no grupo do comitê, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Ótimo final de semana aí para vocês. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.